Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do modelo atômico de Thomson. Eu coloquei a foto dele aqui para vocês poderem conhecer o cientista a respeito de quem a gente vai conversar hoje, tá ok? Bom, como vocês já sabem, através das leis ponderais surgiu a necessidade de uma explicação do porquê que a matéria se comporta desse jeito. Então, as leis ponderais, elas falam a respeito da como que a massa se comporta durante uma transformação química, né? São duas as leis ponderais, lei da conservação da massa e lei das proporções constantes. Então a pergunta é, por que a massa se conserva? E por que uma reação química sempre acontece mantendo uma proporção em massa entre os reagentes e produtos? Então vocês já sabem que quem respondeu essas questões foi Dalton, né? E Dalton postulou que toda matéria é formada por átomos, que existe um tipo de átomo para cada elemento, que átomos de um mesmo elemento são iguais, e Dalton achava que átomos de elementos diferentes, eles tinham a única coisa diferente entre eles, a massa, e que uma reação química os átomos apenas mudam de lugar. A quantidade de átomos antes e depois da reação é a mesma. Então isso explica por que a massa se conserva. Então, o modelo atômico de Dalton é basicamente uma esfera rígida, indivisível, maciça e não tem mais nada. Só que, com o avanço da tecnologia, outras questões começaram a surgir. Quando foi descoberta a eletricidade, alguns cientistas começaram então a aplicar uma corrente elétrica em diferentes substâncias. Então, essa é uma experiência que foi feita utilizando tubos de vidro como esse aqui, que são chamados de ampolas de Crookes. Nesse experimento, esse tubo de vidro foi feito vácuo nele e ele foi preenchido com um gás conhecido. A pessoa que fez o experimento escolheu o gás que ela queria usar e aí ela passou uma corrente elétrica dentro desse tubo. Esse polo negativo ele é chamado cátodo e esse polo positivo ele é chamado anodo. E nas extremidades do tubo foram colocados anteparos de maneira que, se chegasse alguma coisa nessas extremidades, seria marcado com um pontinho brilhante, então dava para saber que tinha alguma coisa acontecendo ali. Esses anteparos fosforescentes, eram feitos com sulfeto de zinco. E aí o que aconteceu? Nesses anteparos, no polo positivo, que é o anodo, começaram a surgir pontos brilhantes. Então, os cientistas eles perceberam com essa formação desses pontos brilhantes que tinham raios que atravessavam as ampolas e chegavam nessa extremidade da direita. Então, como os raios saíam da extremidade negativa, que é o cátodo, esses raios foram chamados de raios catódicos. Esse experimento foi refeito com outros tipos de gases e ele dava sempre o mesmo resultado. Então, pode-se concluir que esses raios catódicos eles fazem parte da composição da matéria, ou seja, eles estão no átomo, porque qualquer que seja o gás utilizado, os raios catódicos sempre vão aparecer. Como eles surgiram no polo negativo e eles caminham em direção ao polo positivo, pode perceber também que esses raios têm uma carga negativa. Com o intuito de confirmar isso, esse experimento foi refeito com uma placa de um lado e outra placa de outro contendo carga elétrica. Uma placa com carga positiva e a outra placa com carga negativa. Quando aplicava corrente elétrica no gás, então, né, esses raios catódicos eles eram atraídos em direção à carga positiva, o que confirma que eles têm uma carga negativa. E aí, esse experimento com os raios catódicos permitiu a Thomson propor um novo modelo atômico, porque o modelo atômico de Dalton, ele não explica isso. O modelo atômico de Dalton não explica o que é um raio catódico, porque o átomo de Dalton não tem nada. O átomo de Dalton é uma bolinha semelhante a uma bolinha de gude. Ele não tem raio catódico.
Então, foi necessário a elaboração de um novo modelo atômico para poder explicar o que estava acontecendo num tubo de raios catódicos. Isso significa que o modelo atômico de Dalton é ruim ou que ele não deve ser usado nunca mais? Não. Isso significa que o modelo atômico de Dalton não é adequado para esse experimento. Então, os modelos atômicos, eles são usados de acordo com o que eu quero analisar. Se eu estou analisando uma coisa mais simples, eu uso um modelo mais simples. Se eu estiver analisando uma coisa mais sofisticada, eu uso um modelo mais sofisticado. Então, o tubo de raios catódicos é muito sofisticado para o modelo atômico de Dalton. Então, surgiu a necessidade de um novo modelo, que foi então proposto por Thomson. Thomson imaginou que se toda matéria tem raios catódicos que são negativos, e se a matéria é eletricamente neutra, então ela precisa ter também cargas positivas para poder neutralizar essas cargas negativas. Na época de Thomson ainda não havia sido descobertas essas cargas positivas, mas a teoria dele foi comprovada posteriormente, quando essas cargas positivas, que são chamadas de prótons, foram descobertas. Mas Thomson pensou o seguinte: toda matéria é eletricamente neutra, porque a gente não toma choque quando pega nas coisas. Mas a matéria tem carga negativa, então ela tem que ter uma carga positiva para poder neutralizar essa carga negativa. Então Thomson imaginou o átomo com essa configuração. Né? Para Thomson, o átomo é uma esfera rígida, assim como o modelo de Dalton, só que essa esfera tem carga positiva espalhada nela toda, e incrustada nessa carga positiva estão as cargas negativas, como se fossem passas em um pudim. Por isso, o modelo atômico de Thomson foi carinhosamente batizado de modelo do pudim de passas. Não por ele, lógico, mas foi assim que esse modelo atômico ficou conhecido. Pessoal, o modelo atômico de Thomson é isso. Foi um modelo que surgiu para explicar o que foi observado com o experimento dos tubos de raios catódicos. É um avanço em relação ao modelo atômico de Dalton, porque esse átomo ele já tem carga positiva e cargas negativas, o que não tem no átomo de Dalton. Então, esse é um modelo atômico que já consegue aproximar mais do que o átomo é realmente, tá? Como eu já disse, o modelo atômico de Dalton, ele não é o que o átomo é realmente, né? Ele não tem as partículas subatômicas que hoje já se sabe que o átomo tem. Mas é um modelo que explica as leis ponderais e que ele continua e ainda pode ser usado para isso. Mas para outros experimentos, tem que ser um modelo atômico que aproxima mais do real. Então, o modelo atômico de Thomson é um modelo que aproxima mais do real quando eu quero explicar o experimento com os raios catódicos. Então, a diferença do modelo atômico de Thomson para o modelo atômico de Dalton é que o modelo atômico de Thomson ele tem carga positiva e tem carga negativa. Então, olhando para o modelo de Thomson, eu já consigo perceber que o átomo não é a menor porção da matéria e nem é indivisível, já que eu consigo extrair os elétrons dele. Então, por hoje é isso. Se cuidem, façam os exercícios, continuem estudando e até a próxima. Tchau, pessoal!